Para falar sobre a ordem mesmo, enquanto coisa em si, é muito complicado, dada a sua universalidade. Mas sobre a ideia de ordem, é possível mesmo, a maneira que nós conscientizamos e nela nos adequamos. Então, você tem que a ideia de ordem implica em seu logos quatro elementos essenciais: a prioridade e a posterioridade, a distinção dos elementos elementares, dos termos elementares, a origem e logos, o logos dela, né? Para onde ela aponta, né? Qual seria a razão comunicativa dela? Como que ela vai se comunicar? Como que um termo prior vai se comunicar com um termo posterior? Então, você precisa disso, você precisa da distinção dos termos elementares para saber aquilo que vai causar desordem, que não é um pertencimento ontológico a uma mesma ordem de coisas. A origem, obviamente, e a razão. A ideia de origem mais razão é uma ideia que já é verificável em Aristóteles como a entelequia, né? Entelequia é essa ideia da origem, mas que uma razão pode apontar e não pode ser outra coisa que não ela mesma, naquele fim, para ser ontologicamente verificável. Então, por exemplo, se você plantar uma laranjeira com a semente de laranja, você não consegue, a partir disso, colher, por exemplo, manga. Porque, tecnicamente, o logos, a razão da ordem, parte daquela origem de uma ordem já incipiente na própria semente. E é bem legal utilizar a palavra semente, porque tecnicamente eu também defino a semântica, né? Porque a ordem da linguagem em si tem a ver com a semântica. Na ordem, portanto, há um início e um fim. Porque para ver a ordem tem que ter um começo e uma meta. Lembrando de meta é aquela ideia do método, do além de. Então tem que ter um começo e tem aonde você queira chegar. Para existir uma ordem. A ordem ela é por natureza uma cosmética, né? Uma disposição ordenada. E se não tem uma meta, tem só um começo, então ela seria apenas um fato para nós. Seria só uma estética. E nenhuma estética pode ser per se ordenativa, porque envolve apenas um elemento. E um elemento não pode estar em ordem, assim como um ponto não pode designar, por exemplo, uma única linha. Ele designaria infinitas linhas. Então, nós temos esse problema da necessidade também da ordem ter uma meta. Essa meta pode ser explicada por nós e pela filosofia clássica a partir da ideia da entelequia. E também da teleologia. Bom, além disso, a ordem ela implica multiplicidade de elementos que mantêm relação entre si. E, segundo Logos, dessa relação, eles são dispostos. Então, ela mantém a relação entre si para ser uma ordem, né? Para você saber que você está saindo de um ponto A até chegar a um ponto B, o ponto A e o ponto B devem estar relacionados. E o caminho que vai levar a isso é a ideia do Logos, né? A ideia da razão entre os dois. Então, ela é uma disposição de múltiplas coisas homogêneas ou não, fundada em certas relações, nas quais você tem algumas séries, né? Elas estão seriadas em si, segundo um logos. Então você sempre tem essa ideia do logos, dessa razão que comunica dois pontos. Então você teria um primeiro ponto, que seria o axios, né? De onde você sai da dignificação da coisa, e você teria agora a sua ideia de descendência, né? Você desceria a partir de um logos até as outras percepções factíveis a partir desse axios aí, de onde vem até o termo axioma. Os elementos, esses elementos ordenados, eles podem pertencer à mesma espécie ou espécies diferentes ou até em vários outros tipos de espécie. Podem ser aparentes, constantes, simples ou complexas. Mas sempre existe uma razão a priori e uma a posteriori. Uma origem e o que vai distinguir-se, por sua vez, do que não está nela incluído ou que a ela não pertence. Daí você vai ter a ideia da desordem, né? Porque você vai ter lá uma a priori e uma a posteriori, e entre esse a priori e esse a posteriori, se você não conseguir induzir o a posteriori de uma a priori, que você bateu como fundamental, imagina numa primeira hipótese aí, quer dizer então que você errou o logos. Então aquilo ali não tem uma razão, não é racional, portanto você abandona isso. A ciência se alimenta muito disso, por mais que não perceba, mas se alimenta muito disso. Porque o a posteriori precisa ser visualizado e seguir-se de uma razão fundamental, né? Que você colocou como hipótese. Você tem uma tese ali por baixo que pretende sustentar. A hipótese vem disso. Assim, aquilo que é ordenado segundo a razão pode ser desordenado segundo outra.
Então, você tem um ambiente caótico, se você olha numa certa perspectiva, mas se você entende os pontos dados ali, vai parecer que não é tão caótico. Quem padece bastante disso é a leitura materialista da Bíblia, por exemplo, que não consegue entender o ponto de vista da materiologia da coisa, onde você tem aquela forma mantida constante, ou seja, o a priori mantido constante, mas o a posteriori mudando de época em época. E isso aí pode gerar um grande problema para quem não está acostumado com essa leitura ou não conhece a fundamentação, né? A organização, a unicidade da coisa em si, tornando-a ordenada, até com a própria natureza da coisa, a nossa natureza. A natureza do leitor e a natureza daquilo que é lido quando você tem contato com esse tipo de grandeza. E isso se repete não só na leitura bíblica, mas também em toda a literatura, né? Que funciona a partir disso. E até por isso que nós colocamos esse tema da ordem aí como um tema metafísico, porque a desordem é apenas uma visualização dos fatos não dispostos, né? Então você tem os fatos que não estão dispostos segundo aquele a priori, e essa parte aí parece que ela não se conecta com o todo. Então ela começa a entrar numa ideia de oposição. E a ordem sempre diz respeito a um princípio, as origens de onde ela surge, que é a normal, né? A ideia da normalidade vem disso. Então você vai restringir a sua normalidade e a normal, e entenda aqui o normal como a ideia do historial. Você tem o histórico e você tem o normativo. Você tem o normal e você tem o historial. O historial é o conjunto de fatos que não estão ordenados segundo um todo, mas eles podem estar ordenados meramente segundo a eles mesmos, né? Os vizinhos ali. A normal também é isso. Agora, quando ela fica ordenada segundo um todo, segundo toda uma razão, você tem então o normativismo, né? Acho que é daí, inclusive, que bebe a ideia justnatural. A ordem emana daí. Eu estava falando sobre a normalidade, né? Então a ordem sempre vai dizer respeito a um princípio, que é a normal dele, que subordina os seus elementos. Então ele está normalizado com um princípio, e esse princípio, por causa do logos, vai normalizar de acordo com ele mesmo, porque ele precisa persistir a ponto de ser percebido. Daí a ideia da inteléquia, né? Essa ideia de você criar uma ponte entre você e aquela coisa que você está percebendo enquanto fenômeno, para trazer de si a priorização da coisa, deixar a priori aquilo lá e perceber que descende de uma maneira análoga entre onticidades diferentes, né? Onticidade de algo totalmente puro e de nós que somos em movimento, né? Estamos em potência e ato para a apreensão dessa coisa. Então isso para nós, essa passagem lá para cá precisa de uma racionalidade, né? Precisa de termos interiores que consigam se verificar por nós, mas que também não percam uma ligação racional com aquele ponto primeiro da qual partiu a sua hipótese, a sua pressuposição. Daí chamamos isso até de axioma, né? O axioma vem disso. No universo, por exemplo, a desordem de uma tempestade é relativa à razão da ordem por nós concebida, porque fisicamente ela é obediente a uma ordem, né? Ela está obedecendo uma ordem de leis físicas, por exemplo, a tempestade. Só que para nós ela parece ser desordenada porque para nós aquele ambiente é mais caótico, é mais dificultoso de apreensão. Então nisso surge uma pergunta de caráter totalmente metafísico, e é por isso que qualquer tipo de ordenação precisa de levar em consideração o valor metafísico, que está além da física. Então a pergunta é o seguinte: tudo no universo já não está ordenado? Mesmo que muitas vezes essa ordenação não seja captada perfeitamente por nós, assim como no exemplo da tempestade, nesse quesito a desordem é apenas relativa à ordem considerada, né? Então você considerou uma ordem natural de alguma coisa, e se você olha para a ordem natural com N minúsculo, aquele que vai falar das leis físicas, ela está totalmente ordenada. Mas a tempestade para nós é um resultado simbólico de uma certa caoticidade. Não é à toa que muitas vezes o cinema utiliza disso, né? Em temas que eles querem deixar a coisa mais dramática, mais pesada, eles sempre vão colocar uma tempestade ali. A Bíblia também. E toda a literatura usa desses recursos. Portanto, as coisas elas são ordenadas e desordenadas. E isso vai depender da capacidade que nós temos de perceber as ordens ali. Então, para um princípio poético,
e eu tô falando aqui de poieses, né, da capacidade contemplativa, tá? Não tô falando de poesia mesmo, não. Dessa poesia mais básica, se bem que essa poesia mais básica só tem esse nome porque ela também é um fruto da capacidade poética da literatura. Ela está ordenada com o nosso espírito, né? A tempestade nos transmite uma ideia disso, uma ideia de algo pesado, diferentemente de uma chuva, né, que transmitiria alguma coisa um pouco mais bela, né? A tempestade já é mais sublime, ela já é mais pesada, utilizando aí a distinção belo e sublime das categorias kantianas. Então, todas essas coisas elas são ordenadas e desordenadas dependendo do nível analógico que eu vou assumir para poder considerá-las. Mas sempre existe ordem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que até na caoticidade, quando você vai tentar figurar elementos para categorizar como caóticos, para você colocar ele dentro de uma categoria é porque ele já se harmoniza com outros elementos que também pertencem a essa mesma categoria. Essa é a ideia, uma ideia mais complexa, né, mais pesada sobre a ideia da ordem. Então elas são ordenadas segundo a disposição subordinada normal, anormal, dada por um princípio, e desordenadas se a gente considerar segundo outro princípio ordenador. Então, dessa maneira, eu poderia até falar que, bom, são tantas ordens quanto são as relações de exposição e de subordinação que podemos conceber. Entendeu? Então, vão ter N ordens dependendo a relação que eu vou colocar entre as coisas. Saber separar essas relações aí exige de nós uma maturidade espiritual gigantesca, né? A ideia, inclusive na Bíblia, sobre o deserto que o cristão passa, né? A dificuldade que o cristão passa, mas que ele ainda vai chegar no lugar que aquilo ali vai o fazer crescer, é uma dessas ideias, né? Você pode encarar uma dificuldade como sendo algo que vai terminar com a sua vida, mas ao mesmo tempo você pode encarar também como um conhecimento, algo que vai te levar e que vai te fazer florescer, nascer ainda mais, né? Uma transitividade e uma intransitividade são passíveis de interpretação, pelo menos no ponto simbólico, sobre uma perspectiva de ação humana. Então você tem sim essa capacidade. Nós temos essa capacidade inatamente. Só que, de acordo com o nível cultural que nós temos, fica muito mais complicado entender as coisas como um todo, né? É o que os tibetanos chamavam de heresia da separatividade. Nós vamos nos separando e tornando-nos cada vez mais específicos. Isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade gigantesca em todos os níveis de integrar esse conhecimento numa coisa só, que nos mostra um caminho, que nos mostra a ideia de que uma unicidade com a realidade entre nós, enquanto seres cognoscentes, e toda a realidade como uma capacidade de, uma possibilidade, perdão, de conhecimento, nos levar numa união com ela, né? O que daria, inclusive, a palavra universo, né? A palavra universo é essa palavra, você caminhar em direção ao uno, caminhar em direção à integração total dos seus sentidos com aquilo que é real, para poder entender de fato que essas coisas que são aparentemente desordenadas ainda assim revelam uma ordem necessária. E essa ordem necessária, por ter uma razão interna, só pode ter sido criada por uma mente, seja essa mente a sua, que postula, ou seja a mente criativa da coisa em si. E é a partir disso que baseia-se a ideia do justnaturalismo quando falamos sobre ontológico, né? O justnaturalismo na perspectiva ontológica. Nisso, portanto, apareceriam vários tipos de ordens, né? A ordem ontológica, cronológica, axiológica, lógica, espacial, psicológica, matemática, cósmica, jurídica, moral, ética, econômica, política, e lá vai cacetada. E também nas subclasses em que se pode examinar e considerar todo o acontecer. Porque se algo aconteceu, se algo entrou para a história, se algo teve um historial, ele só aconteceu isso por uma ordem. Você só consegue conceber aquilo por causa de uma ordem. Porque nada que não tenha ordem, por nós é lembrado. Nós não conseguimos lembrar de nada que não tenha uma ordem. Todo o nosso processo é um processo ordenativo, é um processo que tende a colocar ordem. A história humana, a ciência histórica, digamos, é essa ideia do homem que ele ordena o mundo e ele percebe essa ordenação do mundo e ele tenta influenciar nessa ordenação do mundo. Isso aí não destoa nem um pouco da Bíblia. Eu sei que isso aqui está parecendo uma coisa mais religiosa, mas é importante perceber que nós temos essa ideia de ordem emanada desde os mais longínquos tempos. Então, seja a Bíblia algo realmente real, como eu acredito, algo que realmente transmite a ideia de um Deus, que eu realmente acredito, ou seja, apenas um documento feito por alguém, é de se pensar que se esse alguém o fez antes de um critério historiológico e que agora consegue perceber, consegue emanar nos seus escritos uma ideia de que ele absorveu da realidade alguma coisa
que ordena os processos que estão em volta, né? Daí você tem aí como se fosse a flecha de Aristóteles, né? Que ela perpassa por todas as intuições, travando-as numa permanência. A ideia da razão e intuição. Por fim, se analisarmos analogicamente também, né? Pegando por analogia e concepções análogas, nós temos um termo empregado para significar o que perdura numa disposição, que é a mais genérica. Então eu falaria, olha, é da ordem de tal coisa, aquilo que perdura na coisa, por mais que você tenha várias instâncias, vários entes, ainda você tem uma classe que está por baixo e que está perdurando. A isso nós chamaríamos de ontos, né? O ser da coisa, ele não é violado na coisa enquanto coisa e testemunhados por nós enquanto coisa, porque se testemunhamos enquanto coisa, é porque resgatamos dela a sua inteléquia. Percebemos que ela não poderia ter vindo de algum outro lugar. Por isso mesmo que quando a gente vai perguntar para a mulher grávida alguma coisa sobre o bebê que há de vir, vendo aquela mulher barriguda, né, toda brilhante, que é muito bonito, a gente já pergunta direto, olha, e aí, é menino ou menina? A gente não pergunta assim, é um carro, é um avião ou é um ser humano? Por quê? Porque nós resgatamos a inteléquia de perceber que não pode vir da mulher outra coisa senão um próprio ser humano também. E o máximo que ele consegue fazer, numa disposição ordenativa, é variar, por exemplo, o sexo, que é um mero acidente, né? Acidente em relação à filosofia aristotélica. E mais especificamente, nós temos a autoridade como sendo a emanadora de ordens, né? Então, quando alguma coisa é ordenada de acordo com um princípio, esse princípio é tomado por nós como autoridade. Por isso mesmo que os axiomas, por mais que não sejam provados, mas são percebidos pela inteléquia dele, nos teoremas que deles vêm a serem confirmados, nós temos como autoridade. Por exemplo, na matemática, o teorema do ponto, ou axioma do ponto, é uma autoridade. A mesma coisa é que nós temos isso, né? Que nós temos classes como ordenadora dos indivíduos. Então nós formamos classes, e essas classes, por exemplo, o que é um ser humano? É aquilo que corresponde à forma do ser humano. Então você está colocando a ordenação ali. O que é um cachorro? Por que eu não confundo o ser humano com o cachorro? Bom, porque existe uma ordenação e a autoridade, aquilo que nos dá a certeza de poder resgatar em nós a ideia de que aquilo é aquilo e não outra coisa, que nos presume do princípio da identidade, é esse resgate que nós temos de perceber a ordem disposta, né? Você tem uma disposição, e aí você pega essa disposição a mais genérica de todas, a que limpa todos as instâncias, limpa todas as diferenças e mantém apenas aquilo que é essencial em todas, que está em tudo. Por isso nós chamamos de mais genérica, né? O que pega o termo mais geral da coisa. Isso gera, inevitavelmente, para nós a ideia de ordenação, né? Que a ação, ou o efeito de dispor, de arrumar e de arranjar as coisas, subordinando-as a uma finalidade. Por quê? Porque nós precisamos entender a finalidade da coisa, de certa maneira, né? Algumas coisas não são necessárias você analisar teleologicamente, que seria analisar a finalidade, para poder chegar na ideia de ordem, né? A coisa, ela tem uma finalidade, e ela teve um axioma que você marcou, e existe um logos, né? Uma transição de um para o outro, que não pode gerar absurdo, né? Não pode incorrer na não contradição e, por exemplo, no terceiro excluído. Isso é impossível. Porque senão você já não pode considerar a ideia, por exemplo, de você ter uma pessoa e você querer falar, não, isso é um caminhão, isso não é uma pessoa. E você fala, não, pera, não pode ser um caminhão. Porque é muito diferente, né? Não existe uma ordem nisso aí. Bom, eu acho que sobre ordem é isso mesmo. Com certeza eu fui muito breve nisso aqui. Eu deveria ter sido um pouco mais aprofundado em explicar algumas frases. Mas qualquer coisa é só você escutar mais uma vez e mais outra vez. E aí qualquer coisa, se mesmo assim você não entender, me procura lá no Discord. Beleza? Deus abençoe você, cara.